aula passada, fizemos algumas reflexões sobre o desenvolvimento infantil. Então, a gente pôde observar justamente como é que é tratado pelos referenciais curriculares a questão da formação pessoal e social da criança na educação infantil, ou seja, de crianças de 0 a 6 anos, pelos seus comportamentos singulares ou por essa faixa etária também ser olhada justamente como uma questão de se trabalhar elementos educativos, né? Seja nas pré-escolas, seja nas creches. Vimos a finalidade do âmbito de formação pessoal e social. De que forma ou quais são as discussões que são apresentadas justamente no âmbito da formação pessoal e social, no que diz respeito a dois eixos importantíssimos, a autonomia justamente e a identidade da criança. E tivemos algumas orientações didáticas sobre o trabalho com a educação infantil. Quais são as atividades, então, ou os tipos de atividades que podem ser propostas para que se faça com crianças da educação infantil, para que se atinja os objetivos que o Referencial Curricular Nacional propõe justamente para que se trabalhe com crianças de 0 a 3 anos e de 4 a 6 anos de idade. Uma boa aula. Olá, vamos a mais uma aula de escola e currículo. O tema que nós vamos tratar hoje é sobre o currículo na educação infantil, conhecimento de mundo. Na aula passada, nós trabalhamos justamente sobre o currículo na educação infantil voltado para a formação social e para a formação pessoal. É o primeiro âmbito, então, de discussão a respeito do currículo. Hoje nós vamos estudar um segundo âmbito, justamente, de preocupação do currículo para a educação infantil, que é justamente o conhecimento de mundo. Para que a gente inicie a nossa primeira discussão a respeito desse tópico, nós vamos começar a nossa primeira questão inicial da aula, o nosso Para Refletir. Então, na aula anterior, a gente pôde observar que novas tendências ou novas perspectivas com relação ao trabalho do professor e das crianças na educação infantil foram projetadas a partir, então, dos novos referenciais curriculares nacionais para a educação infantil. Eu lancei justamente algumas questões para que vocês pensassem a respeito da formação social e pessoal que se discute nesse currículo. E hoje, então, vou lançar uma primeira questão a respeito, então, do conhecimento de mundo que é trabalhado também nesse currículo. A primeira questão, então, que eu proponho é a seguinte: você considera que o seu trabalho desenvolvido com as crianças corresponde às expectativas e propostas do Referencial Curricular Nacional para a Educação Infantil? Então, hoje nós vamos discutir justamente como é que esse referencial se apresenta aos professores, quais são as propostas desse referencial curricular, as propostas pedagógicas que vêm junto a ele, portanto, as metodologias, as atividades vinculadas, então, aos conteúdos, a uma discussão mais ampla a respeito dos conteúdos. Uma das grandes questões que a gente ouve, ou dos grandes debates que a gente ouve a respeito do que se passar, do que se trabalhar com a educação infantil, é justamente de como selecionar determinados conteúdos. Que conteúdos que devem ser selecionados, que conteúdos que devem ser privilegiados, como é que a gente pode trabalhar justamente esses conteúdos. E de que forma é possível a gente ver esses conteúdos, na verdade, funcionando em sala de aula, sem que outras atividades que normalmente a gente vê na dinâmica da pré-escola sendo trabalhadas, sejam deixadas de lado ou que sejam, na verdade, aproveitadas.
Então, a gente pode observar que inúmeras dessas propostas pedagógicas colocadas a partir então desse referencial curricular utilizam justamente essas atividades que tantas vezes a gente já fez com os nossos alunos ou já viu os nossos colegas praticando. Na verdade, então, há uma aglutinação, uma preocupação em se aproveitar os conteúdos de uma maneira que a criança melhor possa trabalhar, principalmente com as crianças de 4 a 6 anos de idade, onde os conteúdos vão ser melhor organizados, os conteúdos vão ser mais sistematizados. Então, voltados justamente para se trabalhar valores, preceitos, normas, elementos da cultura justamente introdutórias para essa criança. Então, na aula anterior, a gente pincelou, na verdade, a gente alavancou alguns elementos da cultura que era possível da gente ver trabalhados justamente no âmbito da formação social e da formação pessoal. Agora, como fazer isso de uma maneira normativa ou dentro de um conteúdo sistematizado? É isso que nós vamos observar hoje. Então, na aula anterior foi o primeiro âmbito, na verdade, então, da formação social e pessoal, e na aula de hoje, então, o âmbito do conhecimento de mundo. Então, a gente pode justamente observar que inúmeras atividades que a gente já desenvolve em sala de aula são justamente reincorporadas ou incorporadas, melhor dizendo, nesse referencial curricular. De que forma, então, agrupadas em determinados conteúdos. Para isso, a gente pode observar que esse referencial curricular propõe alguns eixos de trabalho. Na verdade, são 6 eixos de trabalho. Então, esses 6 eixos, na verdade, em que são desenvolvidos o conhecimento de mundo, são os seguintes: movimento, artes visuais, música, natureza e sociedade, matemática e linguagem oral e escrita. Então, a gente pode observar que, através justamente desses 6 eixos, se propõe trabalhar elementos culturais, ou seja, a sociedade onde essa criança está inserida, trabalhando dinamicamente, na verdade, um reconhecimento da criança de si mesma e do universo ao seu redor. Então, a gente pode observar que isso se estabelece, por exemplo, nas inúmeras atividades que vão se desenvolver dentro justamente de cada um desses eixos, seja a música, seja a linguagem oral e escrita, onde ela vai não somente se comunicar com os outros, mas vai reconhecer também esses outros, essa pluralidade, e vai reconhecer a si mesmo também. Além disso, a gente pode observar, por exemplo, na própria questão da visualização das artes visuais, uma possibilidade não só de construção de um universo dessa criança através de um material que lhe seja proposto para trabalhar, nos inúmeros desenhos que ela vai construir a partir da sua visão de mundo, mas também na própria interação com os seus colegas vão, na verdade, produzir. Além disso, o próprio professor pode também dinamizar outras atividades paralelas, que pode ser justamente o reconhecimento de obras de arte que já foram produzidas, para que ela amplie o seu leque de conhecimentos do universo em que ela está inserida. Então, isso é fácil justamente de se trabalhar através, por exemplo, de uma projeção, ou projeção de slides, ou trabalhar com retroprojetor, né, com obras que são clássicas, com obras que são famosas, e que a criança faça, então, uma leitura a partir da sua visão a respeito de determinada arte. Assim, ela vai justamente começar a interagir com o mundo, né, e com a sociedade. Portanto, são elementos culturais que podem ser trabalhadas desde criança, desde a idade, por exemplo, de 4 a 6 anos, em que a construção do conhecimento já começa a ser observada muito mais rapidamente. Então, essa questão de projetar imagens, dela poder trabalhar ou de identificar determinadas músicas que fazem parte também da cultura da região, daquela criança ou do país, né, é bastante interessante, porque gradativamente, então, ela vai reconhecer-se cidadã. A gente não pode esquecer também que um dos eixos que norteia a própria proposta, né, dos parâmetros curriculares e mesmo do referencial curricular, não só para a pré-escola, para a educação infantil, mas também depois para o próprio ensino fundamental, é a própria questão da cidadania. E reconhecer esse cidadão é preciso também, para que isso aconteça, reconhecer o país onde ela está, na verdade,
inserida. Nada melhor do que esses elementos culturais sendo trabalhados, então, desde criança, desde a pré-escola. É importante também a gente saber que o próprio professor vai dar justamente essa dinâmica a esse currículo, né? Ele vai, na verdade, integrar a esse currículo características suas e características da escola. A gente não pode esquecer que esse é o chamado currículo prescrito. Ele é uma proposta, na verdade, para que os professores tenham um norte de trabalho e elementos que sejam comuns. Mas nada é impedido, na verdade, de que ele faça justamente uso desse currículo e transforme esse material, portanto, em objeto de trabalho, em objeto de ação e coloque dentro desse currículo, então, características que sejam bastante pessoais e da própria instituição. A gente sabe que cada escola tem uma dinâmica de trabalho bastante própria e, então, utilizar esses elementos dentro da sua própria dinâmica, das suas próprias características. Uma das primeiras relações, então, que a gente vai estabelecer vai ser justamente o conhecimento de um desses eixos. Então, vamos começar justamente com o eixo do movimento. Então, nesse eixo justamente do movimento, a gente vai ver justamente, a gente vai poder observar a preocupação com o desenvolvimento cultural, corporal, motor da criança. De que maneira a gente vê isso acontecendo? Principalmente através das inúmeras habilidades que podem ser desenvolvidas na criança ou que podem ser suscitadas na criança através de inúmeras atividades, justamente proporcionando uma amplitude de movimentos dessa criança. É frequentemente visível, muitas vezes, professores justamente cortando, podando determinados gestuais das crianças, determinadas posturas. Há algumas aulas eu comentei com vocês a historinha lá das águias do Freinet, que a gente, na verdade, espera que as crianças se comportem de uma determinada maneira e quando elas fogem justamente desse padrão esperado por nós, a gente acaba podando cada vez mais para que elas entrem num eixo, né? E justamente isso prejudica o próprio desenvolvimento dessa criança. Então, o que se propõe é o contrário, que se permita que essa criança aprecie os seus movimentos, se reconheça através de inúmeros movimentos, né? Que se reconheça através dos movimentos dos outros, a diferenciação dos seus movimentos em relação ao movimento do outro. É por isso, então, que nesse eixo do movimento, algumas atividades, na verdade, são propostas. E a gente pode ver que isso se estabelece através de duas dinâmicas. Então, a primeira dessas propostas pedagógicas é a expressividade e a mobilidade próprias das crianças. E a segunda é o desenvolvimento das capacidades expressivas e instrumentais do movimento. Então, de que maneira que a criança pode justamente descobrir o seu universo e descobrir-se a si mesma. Justamente por causa disso, então, se trabalha o movimento em dois blocos. O primeiro bloco trata justamente da expressividade. Então, como é que se pode utilizar ou fazer determinadas atividades em que a criança possa se expressar? Então, essa questão do movimento pode ser feitas inúmeras atividades que ela venha a descobrir o seu próprio corpo, principalmente utilizando muitas vezes a dança, a música, o ritmo. Não sei se vocês já aplicaram uma determinada dinâmica, que é justamente o trabalho com o tambor, ritmando batidas do tambor, para que a criança, então, na cadência da batida do tambor, por exemplo, dê saltos ou caminhe num círculo. Na verdade, ela vai então se expressar ou fazer movimentos em que possa se identificar o ritmo e a atuação, então, da criança. Essas dinâmicas, elas são bastante interessantes a gente fazer justamente em grupo, porque em grupo a criança se sente, na verdade, menos olhada, menos observada e se solta muito mais justamente com esse grupo onde ela já tem uma determinada liberdade, um determinado conhecimento. Um segundo bloco, então, proposto é justamente o equilíbrio e a coordenação. A gente pode também fazer outras dinâmicas, por exemplo, com o jogo de bola, jogo de argolas, né? Então, para poder justamente trabalhar esses movimentos. Corrida com ritmo é bastante interessante. Então, deixar a criança, na verdade, bastante solta e um espaço que seja propício também para isso. Então, uma sala de aula que seja, na verdade, ampla, possível, né? Um salão ou, na verdade, pode ser utilizado um ginásio para que a criança também possa correr.
né, e atividades então que se utilize desses recursos. A música é um recurso bastante interessante para que a gente trabalhe a questão justamente do movimento, não só para acalmar, mas também para agitar, né, para que a criança reconheça as diversidades de movimento que ela possa vir a ter. Um segundo eixo, então, que nós vamos trabalhar agora é justamente a música. Por muito tempo, a música foi vista especificamente como um recurso para disciplinar, para acalmar, para memorização, para se trabalhar conteúdos. De uma outra forma, de uma outra maneira, tem sido visualizada a música ultimamente, justamente a partir dessas propostas novas apontadas pelo Currículo Nacional para a Educação Infantil. Então, justamente por causa dessas mudanças ou dessa nova perspectiva em termos gerais para a própria arte, para a própria música, é que a gente vai então agora acompanhar justamente um depoimento. Então, vamos ver o que a professora tem a nos dizer a respeito desse assunto e de seu trabalho justamente com a música na educação infantil. O primeiro objeto percebido pela criança, desde que ela nasce, é o corpo, né? Então, se a gente parte desse princípio, que toda experiência que vai passar pelo corpo contribui e tem um significado diferente para a criança, a gente vai perceber ela em toda a sua expressividade e em todo o seu desenvolvimento. Então, a dança trabalha com diferentes ritmos, com diferentes formas de expressão, com diferentes dimensões de movimento, com orientação espacial. Então, tudo isso faz com que a criança, na hora de escrever, ela saiba como ter a força para escrever. A televisão, muitas vezes, massificou a dança, né? Então, ela traz o estereótipo do movimento. Mas a criança que não tem a possibilidade de vivenciar a dança em todo o seu contexto, quando ela faz os movimentos estereotipados da televisão, ela também está trabalhando com o seu movimento e, mesmo sendo um movimento enquadrado, ele está produzindo um aprendizado diferente, né? Então, mesmo as professoras que não têm a formação de dança, que possam utilizar dessas danças que são culturalmente jogadas e até massificadas, elas conseguem um outro desenvolvimento que, se as crianças não tivessem essa possibilidade, não teriam. Então, a gente pode observar justamente que a musicalidade, ela faz com que a criança tenha um maior conhecimento justamente do seu corpo e da sua relação com o outro. A professora, na verdade, ela fez um apanhado justamente de quais são as sensações possíveis de se trabalhar através da música com crianças de 0 a 3 anos de idade, mas mais especificamente a respeito do trabalho com crianças de 4 a 6 anos de idade. Então, o ritmo, o estilo, a sonoridade, o que trabalhar em cada um dos atos ou dos elementos que a música pode incorporar. Então, de acordo com o Referencial Curricular Nacional para a Educação Infantil, a música tem uma linguagem que é bastante própria e ela dinamiza uma linguagem e também é uma forma de conhecimento. Por outro lado, a gente também pode observar que essa música, ela pode, na verdade, ser trabalhada também em forma de conteúdos. Que conteúdos são esses ou de que maneira ela pode fazer com que a criança justamente crie uma expectativa de si, crie uma autoestima, reconheça-se e reconheça o outro. Então, a gente pode observar isso através de alguns elementos que compõem justamente esse eixo da música. E esses elementos, por sua vez, manifestados então através dos conteúdos que são propostos. Então, que elementos são esses? A produção, a apreciação e a reflexão. É justamente essa linguagem proposta pela música que vai fazer com que a criança interaja consigo mesma e com os outros. Na verdade, dá uma possibilidade, uma ampliação para a possibilidade de autoconhecimento e de conhecimento do universo ao seu redor. Então, é através da música que ela vai descobrir elementos do seu corpo, da dinâmica do seu corpo e de quanto ela é possível ela interagir, na verdade, com o outro através da dança, por exemplo. Além disso, então, é proposto para que se trabalhe esses elementos da produção, da criação, da reflexão, conteúdos justamente que façam com que isso aconteça. Então, há um fazer justamente, uma organização de fazer musical e uma possibilidade então de reflexão através da música.
Como é que se dinamiza esses conteúdos? Primeiro, então, um dos conteúdos propostos é justamente o fazer musical. E, num segundo momento, a apreciação musical. Então, a música é mais um dos eixos que a gente pode observar e que a gente pode trabalhar dentro do conhecimento de mundo. Vamos agora, então, a um pequeno intervalinho, daqui a pouco a gente dá sequência aos nossos eixos. Bom, já descansaram um pouquinho, já voltaram do intervalo, então vamos dar continuidade ao nosso estudo a respeito dos eixos que compõem justamente o Programa para o Conhecimento de Mundo proposto justamente pelo Currículo Nacional para a Educação Infantil. Vamos dar uma olhada então agora num terceiro eixo, que é o eixo das artes visuais. Justamente nesse eixo, então, nós podemos observar que se trabalha dentro de uma dinâmica semelhante à dinâmica a respeito da música. Então, primeiramente, o fazer a arte visual. Segundo, uma identificação, uma apreciação dessa arte visual. E um terceiro elemento, justamente, uma reflexão sobre ela. Dentro desse conjunto das artes visuais, a gente vai ter diversos dados ou diversas atividades que a criança vai poder justamente trabalhar. Então, desde desenho, pintura, massa de modelar, quer dizer, utilizando-se de diferentes elementos, ela vai poder construir um universo bastante plural. Então, a gente vai observar que com esses mecanismos, a gente vai poder desenvolver determinados conteúdos. Então, conteúdos desenvolvidos em dois blocos. Um primeiro bloco, um fazer artístico. E o segundo bloco, justamente, apreciação em artes visuais. Então, no fazer artístico está justamente vinculada a modelagem, a elaboração, a dinâmica do trabalho com material. E no segundo caso, o caso da apreciação especificamente, entender justamente o que ela produziu, o que ela foi capaz, então, de produzir, identificar, observar, olhar o que o colega também produziu, semelhanças, diferenças, o que o colega pensou, como o colega se expressou. E também aí é possível trabalhar justamente o que eu comentei, né? Se trabalhar com obras clássicas para que a criança tenha uma interação e um conhecimento justamente dessas obras clássicas. Um quarto eixo, então, que a gente pode também trabalhar e que é proposto justamente por esse referencial curricular para se trabalhar o conhecimento de mundo, diz respeito à linguagem oral e escrita. Dentro dessa perspectiva da linguística, se trabalha justamente quais são os elementos que é possível se desenvolver em crianças dentro dessa idade, dos 0 aos 6 anos de idade, na educação infantil. Então, a perspectiva da comunicação oral, né, e a perspectiva da comunicação escrita. Então, quando é que a criança vai começar justamente a desenvolver, então, a aptidão ou desenvolver a escrita e até quando, então, a gente deve dinamizar o processo da oralidade. É preciso, então, se pensar justamente quais são as competências linguísticas que se quer trabalhar com crianças dentro da pré-escola, dentro da educação infantil. Então, que competências são essas? Falar, escutar, escrever e ler. Então, esses elementos são fundamentais justamente para que a criança interaja com o mundo que está ao seu redor. Principalmente dos 0 aos 3 anos é trabalhada a aptidão de falar e escutar. Isso é observado justamente quando se desenvolve leituras com a criança, quando se faz, por exemplo, a própria hora do conto, em que a criança vai justamente se comunicar, se corresponder com o que é lido para ela. Então, a linguagem, através da leitura, vai exercitar na criança novos signos, a gente poderia dizer. Por outro lado, a gente vai justamente observar que a criança, quanto mais perto dos 6 anos de idade, mais ela está preparada justamente para trabalhar justamente uma outra forma de comunicação,
que é a linguagem escrita. É importante justamente que a gente observe que há uma diversidade justamente de regionalismos que devem também ser respeitados e de formas de comunicação diversas entre crianças e que essa diversidade deve ser reconhecida pelo professor e trabalhada pelo professor justamente no grupo. No caso, então, de crianças de 0 a 3 anos de idade, a gente pode observar que há uma preocupação em se trabalhar a linguagem oral, à medida em que essa linguagem oral exercita a interação da criança com o grupo. Por outro lado, a gente pode observar que a partir, então, dos 4 anos de idade, entre o período de 4 a 6 anos de idade, outros elementos vão ser incorporados nessa comunicabilidade da criança. Que elementos são esses? Falar e escutar, prática da leitura, práticas de escrita, que podem ser exercitados justamente a partir de diferentes atividades. Então, atividades que podem ser desde exercícios de seminário, de exercícios de teatro, de leitura de poesia, de leitura de música, de contos, né, que a criança possa expressar, por exemplo, histórias do cotidiano, possa discorrer sobre o que aconteceu justamente no seu dia, na sua manhã. Então, exercícios, né, que a criança identifique elementos próximos a ela e que façam com que ela exercite outros meios de comunicação, outros elementos de comunicação, que não só a linguagem. Então, a linguagem oral. Então, é importante que a gente consiga identificar quais são as fases que a criança está pronta para exercitar uma outra forma de comunicação fora a própria linguagem oral. Um outro elemento, então, um outro eixo que compõe justamente esses dados do conhecimento do mundo é justamente o eixo da natureza e da sociedade. Como é que se dinamiza esse eixo? Esse eixo, então, está centrado em tentar incorporar ou tentar interagir elementos vinculados à ciência, à biologia, à natureza ou ao meio ambiente em que a criança está, com a interação justamente do homem sobre esse ambiente. Então, é possível também se identificar nesse momento que se possa fazer atividades que são distintas com a criança. Então, crianças de 0 a 3 anos de idade vão praticar determinadas atividades para reconhecer justamente esse meio em que ela está inserida. Não há, então, conteúdos propriamente ditos. Então, a gente vai poder observar que as atividades de 4 a 6 anos de idade, elas se distinguem justamente de 0 a 3 anos de idade, justamente porque nesse período anterior ela vai trabalhar com elementos do seu cotidiano, bichinho de estimação, planta que ela reconhece em casa, etc. Então, dos 4 a 6 anos de idade, como é que a gente pode observar esses conteúdos se desenvolvendo? Primeiramente, na organização dos grupos e seu modo de ser, viver e trabalhar. Então, aí ela vai poder observar como é que esses grupos se dinamizam na sociedade, como é que eles interagem justamente com o meio ambiente. Então, é o homem em ação com o meio ambiente. Um segundo ponto são os lugares e as paisagens. Então, que ela identifique o mundo ao seu redor e as diferenças com outros lugares, ou então as peculiaridades do seu lugar em relação aos outros. Então, o terceiro seriam os objetos e o processo de transformação. Então, de que maneira os homens podem exercer o processo de transformação, sem esquecer que esse é um processo histórico, que há uma diferença ao longo do tempo das transformações ocorridas. Um quarto ponto diz respeito justamente aos seres vivos. Então, que seres vivos são esses? Então, identificar plantas, animais e o homem justamente. Então, para que a criança se identifique como um ser vivo e a sua relação com essa diversidade em que ele está vinculado. E, finalmente, os fenômenos da natureza. Então, quais são os fenômenos que a natureza apresenta, como é que ela pode identificar esses fenômenos da natureza no seu dia a dia ou naquela semana, o que aconteceu que a natureza apresentou de diferente ou de peculiar naquela semana. Então, vamos ver a matemática. Nesse eixo, justamente, se propõe que as crianças saiam com alguma noção básica a respeito da matemática. Que noções são essas? Noções referentes a números, a quantidade e noções referentes a espaço.
Então, nessa diversidade, portanto, de conteúdos, é proposto principalmente para que as crianças de 4 a 6 anos de idade desenvolvam esses conteúdos através de alguns blocos de conhecimento. Por outro lado, para as crianças de 0 a 3 anos, se coloca também elementos do cotidiano para que a criança aprenda justamente a ter uma noção, então, de espaço, a ter uma noção de quantidade. Mas não há conteúdos específicos, assim como não havia também conteúdos específicos no eixo que tratava da natureza e da sociedade. Então, que conteúdos são esses propostos para que a criança tenha essas noções básicas da matemática entre os 4 e os 6 anos de idade? Então, um dos primeiros conteúdos que é proposto é justamente números e sistemas de numeração, para que a criança justamente identifique quais são os numerais, que ela tenha noção de que números são, para que ela possa, por exemplo, numa interação com outra criança, emprestar um determinado número de brinquedos, saber quantos números de brinquedos ela emprestou, que ela possa, então, dinamizar um outro tipo de joguinho, que ela já possa, por exemplo, identificar os números de um jogo como a amarelinha. Então, quer dizer, ela já sabe lidar com um universo maior de números. Então, o segundo conteúdo que pode ser trabalhado com as crianças são as grandezas e medidas. Então, trabalhar, por exemplo, a questão do refrigerante. A criança foi até a cantina e tomou lá uma garrafa de Coca-Cola. Quantos ml da Coca-Cola tem? Que ele identifique justamente que grandeza que é aquela ali. Então, identificar, por exemplo, o volume, identificar a forma, identificar que elementos, então, que compõem determinado conjunto. Então, para que ela identifique essas grandezas, é que se dá a noção básica, então, desse conteúdo. Um terceiro, então, conteúdo trabalhado com a criança diz respeito, então, a espaço e forma. Então, trabalhar, por exemplo, o espaço da sala de aula, né? Qual é a figura que a gente poderia identificar geométrica com a criança quando se trabalha determinado espaço da sala de aula. Né? Identificar, então, por exemplo, a forma cilíndrica, né? Ou a forma da bola, né? Então, a forma arredondada. Então, mostrar no universo da criança que há formas que são diversas. Então, através do que é palpável, do que é visível, do objeto, trabalhar o que ficava simplesmente no abstrato da criança. Então, vamos ver o Referencial Curricular Nacional para a Educação Infantil e o trabalho docente. O que esse referencial curricular quer propor? Justamente propostas pedagógicas, metodologias e atividades. Então, cabe ao professor, então, articular da melhor maneira possível essas atividades para que sejam desenvolvidos os conteúdos propostos justamente pelo referencial curricular. Então, pela primeira vez se tem, então, esse referencial para a educação infantil. Há ainda muito que se construir, é um processo ainda dinâmico, na verdade, de discussão. E é o professor, no seu cotidiano em sala de aula, que vai agregar novos elementos a esse referencial curricular. Então, para nós terminarmos essa aula, vamos à nossa questão para refletir. Você acha que é possível aplicar as propostas do Referencial Curricular Nacional para a Educação Infantil na sua turma ou na sua futura turma? De que forma podem ser incorporados esses conteúdos e essas propostas pedagógicas no seu cotidiano de sala de aula? E finalizando, vamos às dicas de estudo. A minha dica é a seguinte: comparar as propostas de educadores como Piaget e Freinet com as propostas do Referencial Curricular Nacional para a Educação Infantil. Então, vamos observar como é que esses educadores são ou não incorporados ao referencial curricular para a educação infantil.